Boa noite, pessoal. Eu acredito que vocês devem ter assistido o vídeo que eu enviei para vocês com a explicação sobre números racionais, mas eu vou dar aqui algumas dicas para vocês responder o exercício. A primeira questão, ele pede para vocês identificar quais alternativas são números racionais. Então, como eu já havia explicado na sala de aula, o número racional, ele pode ser natural, que é aquele número inteiro, né, completinho, positivo. Ele pode ser inteiro, que é número positivo ou negativo. Pode ser um número com vírgula, um número em fração. Só tem um tipo de número que não é racional, que é aquele infinito e todo misturado, né? Como eu expliquei para vocês. Então, sempre que você tiver uma fração, para você saber se ele é racional ou não, é simplesmente você dividir o de cima pelo de baixo. Se der um número com vírgula ou um número inteiro, mas ele for finito, então ele é racional. Se ele for infinito, você vai observar se ele está se repetindo, se o mesmo número depois da vírgula se repetiu. Se repetir, é racional. Se não repetir, ele é irracional. Vamos ver aqui os exemplos. Eu tenho 4 sobre 5. Então, quando eu fizer a divisão, 4 sobre 5, eu vou obter 0,8. Esse número ele é decimal, mas ele é finito, né? Então, ele é racional. 1/3. Quando eu fizer a divisão, vai dar 0,333, infinito. Observe que o número 3 está se repetindo, então ele é racional. 8 sobre 2 é 8 dividido por 2, que dá 4. 4 é um número inteiro, finito, portanto, ele é racional. Então, qual seria um exemplo de um número que não é racional? Por exemplo, 9 sobre 7. 9 sobre 7, quando eu fizer essa divisão, vai dar 1,285,7. É um número infinito e, como vocês observam, os números não se repetem. Logo, ele não é racional, ok? Também não é racional raiz quadrada de número que não possui raiz exata. Por exemplo, raiz de 7. Não existe raiz de 7, por quê? 2 vezes 2 é 4. Se eu pegar o 3, 3 vezes 3 já é 9. Passou de 7. Logo, não tem nenhum número que eu multiplique por ele próprio que dê 7. Portanto, o 7 também não é racional. Se eu fizer esse número aqui na calculadora, raiz de 7, ele vai dar 2,358, um número também infinito e todo misturado. Portanto, ele não é racional. Agora, vamos ver como transformar uma fração em número decimal e como transformar um decimal em fração. Então, se você está com o número fracionário, para transformar em decimal, é simplesmente dividir o de cima pelo de baixo, como eu fiz anteriormente. Então, é só você pegar 1 e dividir por 5. Como 1 é menor que 5, você põe 0, e 0. 10 por 5 é 2. 2 vezes 5 é 10, para 10, nada. Então, 1 sobre 5 é 0,2. 2 sobre 4, você divide o 2 por 4. É menor, você coloca 0 no quociente, vírgula, 0. 20 por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20, para 20, nada. 3 oitavos, da mesma forma, 3 dividido por 8. Como 3 é menor que o 8, põe 0,10. 30 por 8 dá 3. 3 vezes 8 é 24, para 30 sobra 6. Não dá para dividir, você pode só acrescentar um 0, porque já tem a vírgula. Então, 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8 é 56, sobra 4. 4 não dá para dividir por 8, você pode acrescentar um 0. 40 por 8 dá 5, sobra nada. Então, a resposta é 0,375. Você faz só até 3 casas decimal. Se não achar a resposta, você pode deixar com 3 casas decimal após a vírgula. Agora, vamos ver como transformar de decimal para fração. É mais simples do que o anterior. É simplesmente você colocar o número completo, que é 22. O 0 não precisa colocar, só se quiser. Mas 0,22 é o próprio 22, sem a vírgula.
Coloca o traço da fração e conta as casas após a vírgula. Se tiver uma, você vai colocar sobre 10. Se tiver 2 casas, você vai colocar sobre 100. Se tiver 3 casas, sobre 1000 e assim sucessivamente. Então, aqui tem 2, você coloca sobre 100. Então, é 22 centésimos. Agora, você simplifica. Procura um número que dê para dividir pelo 22 e pelo 100. Vou tentar por 2. 22 por 2 é 11. 100 por 2 é 50. Então, a fração geratriz, que essa fração a gente chama ela de fração geratriz, do 0,22 é 11 sobre 50. 0,1, você coloca 1 sobre 10, que é uma casa após a vírgula. Já tá no ponto, não dá para simplificar mais do que isso. Coloca só o número 4 em cima, tem 2 casas, coloca sobre 100. Simplifica por 2, que vai dar 2, 100 por 2 é 50. Ainda dá por 2 de novo, 2 dividido por 2 é 1, 50 por 2 é 25.